Bom, uma coisa é fato, tu com certeza sabe quem é o Sonic Z. Esse camaradinho azul com risada engraçada foi um dos últimos personagens criados na internet a se tornar extremamente popular na comunidade de creepypasta, chegando a ser tão influente e conhecido que foi o responsável por criar uma trope que ia ser a marca registrada desse estilo de narrativa, que no caso são os famosos personagens de desenhos e jogos com olhos sangrando. Assustador. O Sonic Z aí em questão foi criado em 2011 por um usuário chamado JC Deyena, que postou no database da Creepypasta Wiki uma história inspirada em uma edição de imagem que ele viu pela internet. Essa história, como vocês devem saber, é a dita creepypasta que ficou famosona e marcou presença em todos os sites que publicavam esse tipo de coisa. Clássico demais. Porém, o real motivo da popularidade do personagem veio só em 2012, quando um usuário do Game Jolt chamado Misty Crimson lançou um jogo inspirado no personagem da história. E, um tempo depois, o mesmo usuário chegou a lançar outra produção chamada Sally.exe. No entanto, esse nem chegou a ser tão popular quanto o anterior. A esse ponto, em 2012, o personagem já tinha chamado levemente a atenção do público fora da comunidade dos sites. Afinal de contas, alguns youtubers focados em terror já tinham feito vídeos falando da creepypasta em si. Porém, o que foi o ponto de virada de tudo veio após um carinha chamado Felix, conhecido também como PewDiePie, lançar um pequeno e quase nem visto vídeo de quase 6 milhões de views, onde ele jogava o dito jogo do ouriço maluco e tomava altos sustos. Quer dizer, eu nem sei se ele toma susto mesmo, eu até hoje nunca vi esse vídeo. E pra falar a verdade, eu nunca dei muita bola pro personagem em si nas vezes que meus pequenos olhos se cruzaram com os dele pela internet. Porém, ele ficou popular aqui na terra do Pelé e do Carnaval basicamente da mesma forma, que no caso é a partir de vídeos de canais populares jogando o jogo e fingindo ter medo, sei lá. E relaxa, eu não tô dando indireta pro Leão nem nada, eu só tô generalizando. No entanto, o contato mais direto que eu particularmente tive com o Sonicão aí foi a partir dos antigos vídeos do Gabs na época clássica dos creepy vídeos. Época boa. E acelerando um pouquinho o tempo, algumas coisinhas mudaram e muito. Pelo que parece, o criador original do personagem, que no caso é o JC ou JC, acabou caindo na clássica imbecilidade de se envolver com uma menor de idade. Eu não vou entrar em muitos detalhes, até porque esse não é o tema principal do vídeo, porém pelo que eu entendi nessa confusão toda é que aparentemente agora o personagem está sob responsabilidade de uma artista chamada Astra Comics, que no caso agora é acreditada como a atual criadora e dona da nova versão canônica do Sonic Z, que se chama Xenophanes. E... ok... algumas coisinhas bem estranhas vieram disso e eu não posso dizer com 100% de certeza que eu gosto desse novo nome. Tudo bem que esse é o mesmo nome de um filósofo grego, mas eu realmente não consigo ver uma conexão lógica nisso aqui. Só que tudo bem, eu já falei como ele surgiu e no que ele se tornou com o passar dos anos. Só que o que exatamente é o Sonic Z? Quer dizer, Xenophanes. Então, pra gente chegar nesse ponto, a gente vai ter que entrar numa parte da história que fica bem estranha, então preparem-se. O Sonic Z é tecnicamente uma entidade Lovecraftiana de energia sombria em forma de ouriço. Ele é um ser tirano, sádico, cruel e completamente maluco, que se satisfaz com a felicidade que sente ao repetidamente matar alguém. Seu modus operandi básico se trata de torturar psicologicamente e fisicamente o indivíduo, o torturando e provocando dores intensas até a sua vítima implorar para morrer. Quando esse ponto chega, ele as transforma em suas escravas, repetindo eternamente o ciclo de dor e desejo pela morte que nunca chega. Por algum motivo que eu simplesmente não faz nenhum sentido para mim, essa entidade possui um grande fascínio pelos humanos, e todos seus escravos são ou já foram humanos inocentes algum dia. Esse amor sádico que ele possui só não é maior que a admiração que sente pelo personagem Sonic o Ouriço, o qual ele idolatra profundamente, aspirando que o mundo em que vivemos seja mesclado com os elementos presentes no jogo dele, que no caso é o jogo do Sonic. E eu disse, é um pouco estranho, mas enfim, fica muito pior que isso. Aparentemente, fora querer que o nosso mundo vire uma Green Hill Zone gigantesca, o Xerox aí deseja ter o Sonic pra si mesmo. E agora espero que eu vou ler aqui direto da wiki dele, calma aí. Enquanto X verdadeiramente admira o Sonic ao ponto de uma possível homossexualidade e fanatismo, ele também demonstra grande desapontamento toda vez que o Sonic não age como o Sonic que ele idolatra. E ok, tá vendo esse maluquinho aí? Ele canonicamente poderia beijar esse personagem aqui na boca. O Sonic Z é oficialmente quase gay, enquanto vocês aí estão criando arte do bem se pegando com o Link. Seus otários.
Enfim, com isso já deve ter ficado claro que esse personagem meio que acabou ficando bem zoado com o passar dos anos, principalmente por ter passado na mão de todo tipo de gente nessa comunidade completamente anormal. Basicamente a mesma coisa rolou com absolutamente todos os outros personagens de Creepypasta, tanto que é quase impossível tentar procurar uma arte de algum deles sem ter que passar por centenas ou milhares de yaois e desenhos com fetiches bizarros. No entanto, por algum motivo, diversas criações feitas por fãs com muito potencial começaram a surgir na internet pela metade de 2021, como por exemplo o Spirit of Hell vs Sonic, Sonic XZ PC Port Remake e o amado e querido por todos Needle Mouse. Porém, vamos com muita calma, porque antes da gente dar uma olhadinha nos derivados, a gente precisa entender primeiro como toda essa pataquada começou lá na creepypasta original, que, curiosamente, foi reescrita várias vezes pelo JC por conta das intensas críticas com relação a algumas coisinhas. Então você já sabe no que a gente vai se meter a partir de agora. A história em si possui muita semelhança com a do Cartucho Assombrado em Been Drowned. Ela é escrita pelo ponto de vista de um garoto chamado Tom, um fã absoluto da franquia e do personagem Sonic em si. Um dia ele estava tranquilamente jogando um Sonic Unleashed quando o carteiro entregou uma caixa que tinha um CD estranho e um bilhete. Claro, por que não? O bilhete em questão tinha sido escrito por um dos melhores amigos do Tom, no entanto ele logo percebeu que havia alguma coisa muito errada, já que aparentemente o texto era muito difícil de ler, principalmente porque o lápis usado para escrever estava muito forte e algumas palavras até se misturavam de certa forma. E com essa descrição eu só consigo imaginar que o Kyle se formou em medicina em menos de um ano e começou a escrever receitas de remédio com letra de médico. Porém, não é esse o caso. Tom comenta ter achado que o seu amigo estava tendo dificuldades para escrever ou podia estar escrevendo com muita pressa. O bilhete diz o seguinte: "Eu não aguento mais, eu tive que me livrar dessa coisa de alguma forma antes que fosse tarde demais. E eu estava esperando que você fizesse isso por mim. Eu não posso fazer isso. Ele tá atrás de mim, se você não destruir esse CD, ele vai atrás de você também. Ele é rápido demais para mim." Ok, eu acho que a gente sabe muito bem de quem ele tá falando. No entanto, eu não vou nem me dar o trabalho de ler todo o bilhete. Afinal, nos outros parágrafos, o Kyle só choraminga mais dizendo pro Tom destruir o CD e que, entre aspas, é um disco esquecido por Deus, porque caso contrário, o Sonicão iria atrás dele. E espera, isso é meio familiar, né não? Claro, porque ele simplesmente repete a exata mesma coisa duas vezes. Porém, pelo visto, nem isso foi o suficiente para impedir que o Tom, sendo um moleque completamente idiota, acabasse fazendo tudo errado. Abre aspas, "Mesmo que o Caio seja o meu melhor amigo e eu não tenha o visto nas últimas 2 semanas, eu não fiz o que ele me pediu. Não achei que um simples disco de jogo faria mal a ele. Afinal é só um jogo, né?" Sim, Tom, é só um jogo. E esse CD estranho aí com certeza não teve nem um pingo de envolvimento com o desaparecimento do teu melhor amigo. Pode confiar. Enfim, o Tom masturbando aí então começa a dar aquela analisada braba no CD quando ele percebe um nome escrito na superfície com a palavra Major, quer dizer, Sonic XZ. E, bom, Tom, sendo completamente imbecil, pensou que podia ser alguma versão beta de um dos jogos da franquia comprada em uma loja de penhores ou no eBay, e então, papum, ele coloca o CD no computador. Tudo que ele descreve a partir desse ponto é exatamente igual ao que a gente viu no jogo que eu falei anteriormente, que foi lançado em 2013, então não vale nem muito a pena descrever aqui. Mas eu vou descrever mesmo assim porque eu sou um babaca. A tela inicial fica completamente encapetada durante uma fração de segundos. Ele começa na Green Hill Zone, onde ele controla o Tails, que em um certo momento acaba sendo pego pelo Sonic XZ. Não é porque eu chamo ele de Sonic XZ, é Sonic Z, pô. Assim ele é transportado para Angel Island, pegando fogo, e lá o Tails é transformado em janta. O mesmo ciclo se repete mais 2 vezes com Knuckles e com Eggman, e ambos terminam da mesma forma, só que com mortes levemente diferentes. O Knuckles, antes de morrer, passa por um joguinho de pique-esconde com Sonic XZ, cacete Sonic Z, e é meio que feito de trouxa durante seus momentos finais, enquanto o Eggman precisa caminhar um longo e tedioso corredor com escadarias que não leva a lugar nenhum, e no final o Sonic do capeta aí dá um sustinho nele. Nada de muito grandioso e mega interessante, porém é inegável que tem algumas coisinhas aqui que são simplesmente clássicas, como por exemplo o Sonic XZ, Sonic Z, aparecendo completamente encapetada na tela, e o famoso I Am God, que acabou ficando a marca registrada dele. No entanto, o resto da história é meio... Enfim, eu vou ler aqui pra vocês. Depois de tudo, ao ficar sentado na frente da tela do computador por 25 segundos, eu ouvi uma voz logo atrás de mim como um sussurro. "Tente manter isso interessante pra mim, Tom." E eu me virei pra ver de onde a voz vinha, e o que eu ouvi me fez gritar. Sentado na minha cama, olhando direto pra mim, era uma pelúcia do Sonic, sorrindo com manchas de sangue nos olhos. E sim, o Tom quase teve uma crise nervosa por causa dessa porcariazinha aí. Porém, não acaba por aqui,
Quem me dera, na realidade existe uma sequência direta dessa história que foi lançada em 2014, também no Database, e eu admito que apesar dela ser tão boba quanto a primeira, aqui existe uma estruturazinha que é bem mais organizada e interessante. Eu admito também que nunca tinha lido ela e que fiquei bem surpreso com a extrema diferença de qualidade entre as duas. Eu não vou ler ela completamente aqui porque senão a gente vai perder muito tempo e esse vídeo aqui não pode ficar muito longo. Então eu vou tentar revisar ela da melhor forma possível. Ou não, né, porque eu sou um miserável. A história é contada com base em um relatório escrito por um investigador envolvido em um caso chamado Assassinatos do Sonic XZ. Quer dizer, Assassinatos do Sonic Z. Nome ridículo, eu sei. Esse investigador começa dizendo que no último ano, eu suponho que seja 2013, vários assassinatos começaram a ser reportados por serem de natureza estranha. Os corpos eram sempre encontrados ainda quentes e próximos a um computador com algum arquivo relacionado aos nomes Sonic XZ. Sonic Z. Sério, eu não tô fazendo isso de propósito, eu só não consigo chamar ele de Sonic Z. Ele também cita outros dois detetives que estavam envolvidos no caso anteriormente, Derek Green e Chelsea Green, que eram irmãos e sempre trabalhavam juntos. Os dois, no entanto, morreram misteriosamente após terem sido afastados, porém o Derek acabou anotando algumas coisas bem interessantes no seu caderno. E a partir desse ponto, a história é basicamente contada sob o ponto de vista do próprio Derek, e basicamente são citações das investigações feitas entre o dia 15 de setembro de 2011 e 25 de agosto de 2012. Então tem bastante coisa e simplesmente não dá pra falar tudo. Em certo ponto da investigação, o Derek acaba seguindo uma série de pistas que levam ele a algo chamado o Culto de X. Esse culto maluco basicamente idolatra esse X como se fosse uma entidade sagrada, e os membros possuem a função de recuperar o disco possuído e enviar ele aleatoriamente para outra pessoa assim que o dono principal for morto por esse tal de X. Então eles teoricamente agem de forma cíclica. E eu vou tentar explicar isso de outra forma. O CD chega pra alguém, essa pessoa vira almoço pro X, um membro do culto pega o CD e envia aleatoriamente pra outra pessoa. É basicamente isso. Repetindo esse modus operandi várias e várias vezes para saciar a paixão incontrolável que essa entidade sente pelos humanos, seja lá por qual motivo. Acontece que logo o inevitável acontece. Enfim. O Derek encontra o disco e resolve se entregar de bandeja pro bichão ruim, que logo se revela sendo o nosso amado Sonicão. Os dois conversam um pouco, todo aquele papo de dimensão alternativa, claramente inspirada nas histórias do Lovecraft, e boa. O Derek morre depois de ser capturado pelos próprios cultistas e ser devorado pelo X, ou sei lá, coisa parecida com isso. Como eu disse anteriormente, eu admito que essa continuação tem uns altos e baixos e mesmo assim conseguiu me prender até o final, que poderia muito bem terminar sem a transcrição feita da fita gravada pelo Derek durante o encontro que ele teve com os cultistas, que é simplesmente ridículo. Simples e direto, essa parte é ridícula. Talvez se tivessem feito uma dublagem bem editada e tal, até que poderia se salvar. Mas como não é esse o caso, simplesmente apaguem isso da memória. Fiquem só com as anotações do caderno, porque essa parte é realmente interessante, mas essa parte final estraga tudo. Mas falando um pouquinho sério agora, analisando com cuidado as duas partes da história, eu realmente não entendo por que dela ter chamado tanto a atenção. Até porque quando ela foi lançada, o jogo que mais tarde iria se tornar popular no YouTube nem sequer existia. E vamos admitir que a primeira parte em si é bem fraquinha, até mesmo em comparação com outras creepypastas que eram famosas na época. Tanto que a sua versão original foi deletada pela própria equipe do Database, e quando foi repostada ainda passou por 3 revisões para tentar corrigir incoerências, erros de caligrafia e baixa qualidade geral que a versão considerada oficial apresentava. Então oficialmente o único motivo para esse personagem ter ficado tão popular foi justamente o fato do jogo do Mystic Crimson ter chegado nas mãos do PewDiePie. Okay, I mean, Sonic, you're not that beautiful, let's be honest. E por consequência feito que outros youtubers seguissem a moda, que nem aqueles peixes que ficam debaixo da nadadeira dos tubarões, tá ligado? Essa é a única explicação lógica na minha cabeça, porque honestamente eu não acredito que nem a história e nem o personagem mereçam toda a visibilidade que ganharam. E essa é só a minha opinião, então por favor não me odeiem. Entretanto, surgiu uma coisinha pelas internets da vida que possui o potencial suficiente para talvez mudar a minha visão do personagem em si. E sim, eu tô falando de uma certa série aí que ficou meio popularzinha. E eu devo admitir, antes de qualquer coisa, que eu simplesmente adorei a série. E o fato dela adaptar a história desse personagem para um gênero que se comunica mais com a molecada de hoje em dia. Afinal de contas, que pré-adolescente hoje em dia gosta de ler? Ler, coisa de babaca.
E eu tô falando logo isso de cara porque acompanhar os episódios com o único propósito de escrever esse roteiro e conhecer a série em si, acabou me proporcionando um ponto de vista um tanto diferente quanto a ela. Isso me fez analisar com mais cuidado os pontos positivos e negativos do projeto de forma geral, por mais que todas as estatísticas apontassem para o fato de que eu poderia simplesmente odiar ela. O que não foi o caso. O nosso famoso Rato Agulha, também chamado de Needlemouse.exe PCPort, é uma websérie do YouTube categorizada com o gênero de Analog Horror, ou horror analógico, criado pelo animador Shut Up Joseph. Os episódios começaram a ser postados em outubro de 2021 e desde então conta com 2 temporadas totalizando 8 episódios no total, ao menos até o momento, e não contabilizando também com os teasers e o primeiro vídeo do canal que é diferente. O Needlemouse usado para intitular a série é uma referência ao design feito por Naoto Oshima durante os anos 80, na época em que a SEGA tinha começado uma campanha interna para criar uma nova cara para a empresa, começando com um mascote que se conectasse com o público. Então, como vocês sabem, esse rato-agulha aí logo se tornou o Sonic que a gente conhece. Porém, vocês não estão aqui para me ouvir falar sobre a história do Sonic, mas sim sobre a sua contraparte encapetada. Então, sendo assim, vamos começar a trabalhar. Vamos iniciar pelo mais óbvio, que no caso é o primeiro episódio da série chamado de Coming Soon, e ele começa logo de cara com um comercial de televisão anunciando o lançamento de Sonic Knuckles, e obviamente não de forma normal, já que aparentemente durante a narração algumas falas são cortadas e colocadas em locais diferentes com o único propósito de fazer o narrador dizer algo em específico. One champion of good, one pawn of evil. It's Sonic and Knuckles. Not only is it the greatest Sonic game ever, it also comes with lock-on technology. Sonic and one pawn of evil. Knuckles to play in a Sonic Evil. New worlds and some Sonic Evil. Prize endings. Sonic Evil. Sonic and... Uou, vocês ouviram, pessoal? Eu acho que eu não entendi direito, mas ele tá dizendo que o Sonic é do mal? Obrigado por repetir porque eu realmente não tinha entendido na primeira vez. E brincadeiras à parte, eu não entendo o porquê do criador ter decidido editar esse episódio como se fosse um YouTube Poop da vida, mas ao menos eu espero que tenha ficado claro que o Sonic é do mal, tá bom? Outra coisa interessante de se perceber durante essa cena é que no momento em que a narração começar a bugar absolutamente, algumas imagens importantes aparecem, como por exemplo o Knuckles depois de virar 200% racista, clara referência à aparição dele no jogo do Sonic XZ, Sonic EZ, depois que ele morre. A gente também tem a foto em preto e branco de uma família, a gente tem o Knuckles de costa observando essa foto, e a gente tem também o Needlemouse fazendo uma visitinha a alguém olhando para a quarta parede, completamente horrorizado, enquanto usa uma camisa com a palavra morto estampado. Pouco tempo depois a gente também percebe um elemento 200% importante, 200%? 100% importante, que é um cartaz de desaparecido de uma garota chamada Sarah, com a indicação de que ela foi vista pela última vez no dia 29 de novembro de 1963. Guarda essas informações o mais fundo possível na tua memória. Tá vendo ela? Olha bem pra Sarah. Tá vendo esse suéter roxo? Isso aqui vai ser muito, mas muito importante. Mas ok, o resto do episódio é tão didático que basicamente explica 70% de toda a história. Pelo que parece, a gente é apresentado a um texto escrito no ponto de vista dessa tal garota Sarah. Logo é mostrada a foto de um rio onde ela diz ter sido enterrada em 63 e que aparentemente serviu de terreno para a construção de uma das filiais da SEGA nos Estados Unidos algum tempo depois. Isso de certa forma é fiel com a linha do tempo da vida real, à medida que de fato esse prédio aí, localizado em Potrero Hill, era o local onde a filial americana da SEGA havia se estabelecido durante os anos 70. Porém eu não encontrei nada relacionado a um rio ou um prédio que foi construído em um local em que existia um rio. Talvez essa parte seja só maluquice que faz parte da história, ou sei lá. Qualquer coisa comente aí embaixo, porque eu realmente não encontrei nada relacionado a nada disso. A entidade do jogo, claramente relacionada com a Sarah, diz que esses detalhes do passado já não importam. Afinal de contas, ela já havia pego alguém chamado de Michael e já estava à procura do personagem que está assistindo a fita. Sonic and Knuckles, other game cartridges, and Sega Genesis, each sold separately. Ok, primeiro episódio interessante, mas acaba se passando por um YouTube Poop no começo e meio que acaba contando mais do que deveria. Afinal, esse é só o primeiro episódio.
E mesmo que seja intrigante, eu sinto que falta alguma coisinha aqui. Então, nota 3 de 10. Sim, eu vou começar a dar nota porque eu sou um miserável, como eu já disse. Um miserável é um miserável. Passando agora pro segundo episódio, o Needle Mouse, o próprio nome da série, a gente logo começa com uma gameplay ligeira do ato 1 de Marble Zone, e cara, não posso negar que eu simplesmente adoro quando esse tipo de série usa gameplays reais ou alteradas dos jogos. O jogador move o Sony pelo cenário e em menos de 20 segundos logo aparece uma tela escura com 2 olhos encarando a gente. Claramente o mesmo par de olhos que surge no meio das imagens presente no primeiro vídeo. Eu só deixei de falar de algumas delas naquela hora porque as mesmas vão aparecer nesse episódio aqui. A gameplay continua a rolar normalmente por mais alguns segundos, até que o jogo simplesmente trava e a partir daqui várias mensagens começam a surgir. Nesse momento essa entidade começa a dizer que está preso ali há mais de 30 anos. Ela comenta que deve imaginar como o tempo deve passar diferente para as pessoas do lado de fora, dizendo também que sente falta da sua família, após citar que o personagem que está jogando o jogo também possui uma. A entidade, usando então a imagem do Sonic, então prossegue citando algumas pessoas que fazem falta, como seu pai, sua mãe, alguém chamado de Lily, reforçando que nenhuma delas soube o que aconteceu naquela noite, exceto o personagem até o momento sem nome. Quer dizer, ao menos não mais, já que a entidade se refere a ele como Luther. Dizendo também que esse carinha foi o responsável por tirar absolutamente tudo que ela tinha e que ela iria atrás dele para que eles pudessem ficar todos juntos como era antes. I am going to find you. Muito bem, eu devo dizer que esse episódio é uma grande evolução em comparação com o primeiro. O uso do silêncio para criar tensão e o jumpscare curto e direto no final são muito bem pensados. Fora o uso do próprio jogo do Sonic, que sempre é algo bem-vindo nesse tipo de série. Porém, infelizmente, ele se perde muito e fica preso no uso do texto. E acaba fazendo com que esses 2 minutos e meio de episódio fiquem monótonos de certa forma. Porém, como eu disse, ele é bem melhor que o primeiro, então ele pode ficar com 6 de 10. Justamente por ter um charme meio nostálgico e consegue construir uma tensão antes do jumpscare. Próximo episódio. Got You é em essência bem parecido com o anterior, e começa com uma gameplay do primeiro Sonic na primeira luta contra o Homem-Ovo, onde o jogador morre que nem um imbecil, fazendo também que algumas mensagens comecem a surgir novamente. Primeiramente é dito que a entidade ainda sente a dor do que aconteceu, já que as lembranças se repetem várias e várias vezes, e eu admito que eu gosto bastante dessa cena em específico. A partir daí a gente tem mais uma enxurrada de informações em texto e algumas coisas novas que são interessantes. Primeiramente é dito que esse tal de Michael estava presente no dia em que tudo rolou e que foi uma das primeiras pessoas que a entidade conseguiu pegar. Aparentemente o carinha que apareceu durante o primeiro episódio era esse tal de Michael, e que aparentemente foi forçado a assumir a forma do Knuckles. É interessante também notar que a Sarah realmente tem uma forma meio sádica de lidar com essas vítimas, tanto que ela mesma chega a dizer que quanto mais tempo esse tal de Luther levar para contar a verdade, mais pessoas por quem ele se importa vão se ferir, e que após todas elas estiverem mortas, o último da lista seria ele. Pelo visto, agora a narrativa começou a se formar, e aparentemente estamos lidando com uma clássica narrativa de espírito vingativo. Antes que alguém vinha com papo de "ai, mas que clichê, mó clichê isso aí", eu contei no vídeo de Port Content
que esse tipo de narrativa é explicitamente relacionado com todas as representações de fantasmas na nossa cultura. A narrativa de espírito vingativo é estruturalmente básica, então nem vem querer bancar o caça-clichê aqui não. Esse episódio aqui também corrige alguns problemas presentes no anterior, a gente ainda vê um uso excessivo de texto, mas isso acaba sendo resolvido com uma quebra no meio do vídeo feita com o uso da animaçãozinha que representa a morte do Michael. Então eu gostei desse aqui, 7 de 10. Passando pro vídeo No Way, ele começa com o jogador controlando o Sonic na fase bônus do terceiro jogo, aquele das bolinhas. O maluco joga de boas, fazendo até umas paradas impressionantes que eu nunca vi. Olha só os pulos precisos do maluco, incrível. Enfim, o carinha tá jogando tranquilo até que uma musiquinha começa a tocar. E sim, exatamente, a tão famosa Daisy Bell, que todo mundo gosta de usar como se fosse mega assustadora. Eu não quero entrar em detalhes aqui, já que eu vou fazer um vídeo falando especificamente dos clichês em Analog Horrors e vídeos assustadores em geral, mas só pelo fato dela estar sendo usada aqui sem motivo lógico nenhum, pode ter certeza que eu não vou dar nota 10 para esse episódio, só avisando mesmo. A música começa a tocar e mais uma vez aquelas mensagens da Sarah começam a aparecer, porém de um jeito diferente dessa vez. Agora ela parece muito menos agressiva e menos disposta a arrancar os olhos de quem está assistindo. E essa é a questão, na realidade quem está se comunicando nesse vídeo aqui não é a Sarah, mas sim o Michael, agora preso na forma do Knuckles. Ele comenta que consegue escutar a vida seguindo do lado de fora, e que mesmo sendo vigiado por ela e estando com eles, sem especificar quem, ele se sente sozinho. Ok, eu vou te dizer que esse episódio tinha tudo pra ser o meu favorito. Tem cena de jogo original, tem avanço na narrativa, tem desenvolvimento de personagem, tem edição boa, tem uma dose mínima mais razoável de gore e tem um clímax primoroso. Porém, apesar de todas as coisas boas, esse episódio apresenta um dos pontos que pra mim são um grande problema para a imersão da série em si. E calma que eu vou explicar isso com cuidado. Lembra de Walton Files? Então, durante o terceiro episódio inteiro, que no caso é o Bunny Farm, a gente tá assistindo as gravações teste de um jogo de fliperama possuído, que por coincidência caiu nas mãos de uma personagem importante, que no caso é a Sophie. A gente tem conhecimento da história e dos eventos que moveram a narrativa a partir de demonstrações que o próprio jogo tinha a intenção de mostrar usando textos, áudios e fotos digitalizadas, para que a própria Sophie consiga juntar as peças sozinha e se lembrar do que aconteceu no passado. Então naquele contexto as gravações fazem total sentido, e ali a gente tá sempre preso ao ponto de vista da Sophie com relação ao que é mostrado. E esse é o problema do Needle Mouse, porque durante a série a gente vai ver vários desses momentos onde os nossos queridos personagens conversam entre si dentro desse void completamente escuro, como se a gente estivesse assistindo uma sitcom dos anos 80. Sério, cara, isso nem é um grande problema nesse episódio aqui, mas nos outros chega a ser levemente incômodo. Eu sei que isso possivelmente é problema só meu, mas fazer o que? Eu sou chato mesmo. Nota 7,5 de 10. O vídeo que vem em seguida é o teaser. Você já deve ter visto ele no começo do vídeo, então vamos direto pro finale.
O último episódio da temporada, na minha opinião, é uma área bem cinzenta na questão de qualidade da série toda no geral, porque ele consegue ser muito bom e ao mesmo tempo muito ruim, sei lá como isso é possível. Ele começa com alguém jogando Sonic 3, até que uma porrada de coisa começa a acontecer ao mesmo tempo. É a partir desse ponto que o Homem-Ovo começa a mandar uns papos muito estranhos, falando que o Michael conseguia entender a situação muito mais fácil que ele, que sua morte havia sido totalmente indolor. O Robotnico aí também implica que ele se trata de uma das pessoas que foram mortas e torturadas pela entidade sem nenhum motivo. Isso é, antes dela aparecer e mandar um não bem na cara dele. Os dois discutem um pouco, mas não dá em nada, e a Sarah força ele a reviver o que aconteceu naquela noite. No, 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 no! She took out my eyes. She made sure my death was slow and painful. Como é que é, Eggman? Pode repetir que eu não consigo escutar nada já que a música tá muito alta. Pode repetir mais uma vez? She made sure my death was slow and painful. She made sure my death was slow and painful. Luther, whatever you do, don't play the game. That's how she's able to get to you. Don't listen to her lies. She doesn't want to reconcile. She doesn't want forgiveness. She wants to kill and add you to a part of her hell. This hell, Luther. You have to destroy the disc, Luther. That way it can end this nightmare. You have to. 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 Ok, aparentemente esse maluquinho aí é realmente outra pessoa que não foi introduzida até o momento e que também estava envolvida no que aconteceu naquela noite. A gente vai acabar sabendo um pouco mais desse maluco aí mais pra frente, porém por enquanto ele é só um homem-ovo mesmo. A segunda parte desse episódio é levemente confusa porque ela começa com uma mensagem indicando o endereço de uma área residencial da Carolina do Norte. A mensagem também diz que tudo o que restou da Sarah morreu no passado e agora o que restou dela é tudo menos a própria Sarah. É interessante porque aparentemente o Homem-Ovo aí é bem mais consciente que o Michael e chega até a revelar algumas informações muito importantes, como a localização do CD que precisa ser destruído. Porém, por enquanto ainda é impossível encontrar uma razão lógica para isso, até porque a cena que rola em seguida é basicamente a gravação de uma conversa entre o Michael e o Homem-Ovo aí. Mas, maluco, eu não consigo entender absolutamente nada. Eu realmente não sei se o problema é com o meu fone ou com o áudio do vídeo. Mas não dá, eu tentei, mas não dá pra entender. Porém, o que vem depois disso é uma longa e extensa sequência de falação e de exposição, então vamos focar só no que é importante. Aparentemente, há 30 anos atrás, o Homem-Ovo aí e um grupo de amigos estavam numa festa de boas curtindo um sonzão e um belo suco de abacaxi. Porém, em certo momento uma discussão começou a acontecer. Essa discussão escalou e, muito rapidamente, se transformou em uma briga bem tensa envolvendo todos os membros do grupo. A coisa entre eles já estava meio esquisita um tempo antes, principalmente por conta de alguns rumores e fofocas que começaram a rolar. No entanto, o real problema é que essa briga acabou gerando uma consequência meio que trágica. Pelo que o Eggman diz, no meio de toda a confusão, repentinamente uma garota caiu sangrando no tapete, fria e morta. O grupo então, terrivelmente assustados e claramente ciente de que o real culpado estava entre eles, decidiram então enterrar o corpo em uma região afastada próxima ao lago, prometendo também nunca mais falarem do assunto, afinal de contas é melhor defender um criminoso só porque ele é teu amigo do que fazer ele se responsabilizar pelos crimes que cometeu. A questão é que obviamente a história não terminou aí e a Sarah também se recusou a permanecer morta. Durante essa primeira temporada ainda não ficou meio claro como aconteceu exatamente, mas o fato é que durante os anos 80, quando a região do lago já havia se tornado o centro comercial de uma famosa empresa de videogames, que a Sarah teve uma segunda chance, se infiltrando nas brechas da empresa para colocar um pouquinho de si mesmo em uma sequência de códigos que estariam contidos dentro de um CD. Sempre faminta, sempre à procura da sua tão esperada vingança. Essa primeira temporada inteira é contada durante os anos 90, e a esse ponto a Sarah estava mais do que acostumada com a sua nova forma e o seu novo método de caçada. O primeiro a ser pego foi o pobre Michael. Por algum motivo a Sarah o poupou de uma morte sangrenta e dolorosa, preferindo apenas torturá-lo dentro do seu novo mundo, o lembrando constantemente das coisas e pessoas que perdeu a ser trazido para junto dela em sua nova forma de Knuckles.
Por outro lado, ele estava apenas sendo usado para que a Sarah pudesse alcançar um alvo ainda melhor e bem mais desejado. Esse camaradinha aí, como ele acaba nos revelando no longo áudio final desse episódio, se esforçou o máximo possível para esconder o que aconteceu naquela noite em 63, e a culpa que sentia do ocorrido nunca desapareceu. Porém, já era muito tarde, a Sarah já estava à espreita dele, principalmente pelo simples fato de que o Luther trabalhava na empresa onde o ouriço azul foi criado. E é justamente ele que foi preso na forma de Eggman, como sugere a animaçãozinha presente no começo do finale. Então, seguindo a ordem cronológica das fitas de acordo com as datas presentes nos vídeos, é possível se chegar na conclusão de que o Luther foi pego depois do dia 9 de março de 94, possivelmente entre Coming Soon e Teaser, considerando que o Teaser seja canônico de alguma forma, o que não é o caso, eu acho. Então é por isso que o Eggman estava tão determinado a dar informações de como evitar que a Sarah se espalhasse, justamente porque era ele quem estava assistindo todas essas fitas. Ele sabia muito bem com quem estava lidando, sabia que a Sarah seria tudo menos piedosa com todos aqueles que foram envolvidos com o ocorrido em 63. Porém, ela não pararia por aí, ela queria muito mais que isso. A Sarah queria todos com ela. Não apenas o seu assassino, não apenas os seus amigos, mas sim todos. Todos os familiares e pessoas minimamente relacionadas com aqueles que simplesmente viraram as costas como se ela não fosse nada além de mais uma garota morta pela violência dos anos 60. Porém, quando o passado é tão cruel e injusto, ele nunca é apagado. E agora a Sarah podia fazer o que queria. Ela não ficaria mais sozinha naquele espaço escuro. E ninguém, absolutamente ninguém, seria rápido o suficiente para escapar. Isso é a primeira temporada de Needle Mouse. E como eu disse, eu realmente gostei da série. Eu fiz umas piadas aqui, posso ter sido um pouco cínico em alguns momentos, mas é porque simplesmente não tem como tu simplesmente não ver alguns problemas quando eles claramente existem. Mas mesmo assim eu realmente gostei e vi muito potencial em todo o projeto. E só pela qualidade da segunda temporada e das animações presentes nela, dá pra ver que o Joseph realmente adora o que ele tá fazendo e com certeza tá muito grato por todo o apoio que todo mundo tá dando. Eu pretendo sim falar da segunda temporada, mas como ela ainda tá na metade, eu decidi não falar nesse vídeo aqui, justamente pro vídeo não ficar incompleto. Então preferi falar só da origem do personagem, falar da primeira temporada e é isso. Justamente porque fica um bom cliffhanger pra segunda parte, se acabar rolando ou não. Possivelmente, quando eu falar da segunda temporada, eu vou fazer no mesmo estilo que esse, basicamente como uma review e não só um explicando. Tanto que eu até acho que esse estilo de vídeo aqui vai acabar caindo em um outro quadro do canal, mas eu não sei exatamente, ainda tô pensando nisso. Eu realmente espero não ter irritado nenhuma fandom de Sonic EZ ou alguma coisa parecida, mas eu só quis dar minhas opiniões aqui e ser um pouco mais, mais vocal quanto às coisas que eu acho nos vídeos. Que eu meio já que comecei a fazer naquele vídeo de Mandela Catalog, mas eu acho que isso aqui vai acabar virando um pouco mais constante dependendo do tema. De todo modo, eu queria agradecer principalmente aos membros do canal, muito obrigado mesmo por apoiar a gente, e desculpem por não ter feito nada nessa semana passada, muitos problemas aconteceram e eu não quero entrar em muitos detalhes, mas eu me sinto um pouco culpado de não ter feito nada pra vocês. Mas de todo modo eu acabei adiantando muita coisa e possivelmente vocês não vão ter vídeos atrasados por muito tempo, então acho que tem males que vêm pra bem de alguma forma. Queria agradecer também ao pessoal que assiste até o final, que são bem poucas as pessoas, mas muito obrigado por me escutarem falar aqui nesses últimos momentos. Muito obrigado mesmo também por apoiarem a gente todo sábado e estarem assistindo as lives, estarem assistindo as estreias e comentando, isso é bem legal, é sempre divertido estar olhando os comentários de vocês. Eu queria agradecer também ao Sourá por editar esse vídeo maravilhosamente como sempre. Eu sou o Thales do Pombo Atômico, nós somos os 2 membros do Pombo Atômico e a gente se vê na semana que vem, tomara!